oração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Obrigado. Então vamos à aula de hoje. Primeiramente, respondendo as perguntas. Feminino, 69 anos, avó pedindo ajuda pelo neto de 18 anos, prestando vestibular para biomédicas, inteligente e saudável. Porém, este ano está mudando, desanimado com os estudos, fumando maconha todos os dias e bebendo muito nos fins de semana. Os pais nunca foram casados nem moram juntos. A mãe odeia este pai. É psicóloga, mas fala coisas absurdas para este filho. O pai usa drogas. A mãe vive pondo este filho para fora de casa, não perdoa nada. Ela é minha filha. Já a levei para uma orientação, mas ela não aceita. Tenho feito meditações em Shinsokan todos os dias, bem como a leitura das frutas sagradas aos antepassados. Converso muito com meu neto, ele me ama, mas não consegue sair dessa vida que está em completa desarmonia e desorientado. Peço a sua orientação. Bom, a primeira coisa que precisa ser feita é a sua filha aprender a amar, aprender a perdoar e aprender realmente a ser mãe. Eu sei que está pensando, mas ela não aceita. Realmente falando, ela não aceita. Então, vamos entender outra coisa. Falar não é a única forma de se comunicar. Nós podemos nos comunicar escrevendo e-mail, WhatsApp, cartas, bilhete, etc. Pode-se transmitir o que deseja presenteando um livro, um filme, uma revista ou alguma outra coisa que contenha a mensagem que ela precisa aprender, que ela precisa ler. Mas depois nós falaremos sobre essa parte. Pode se comunicar através de pensamento. Lembra que nós estudamos, na Verdade da Vida, volume 3, O Poder da Comunicação, que é o último capítulo desse livro, A Verdade da Vida, volume 3. Então, vamos à outra parte. No exemplo está, por exemplo, esse último fato que eu disse é um exemplo citado no livro Iluminando Seu Caminho, sobre a transmissão através de pensamento. Nesse livro eu menciono um fato que ocorreu na empresa onde trabalhei e devido a vou dizer rápidas palavras, o fato de um colega de um departamento vizinho, o chefe implicar constantemente com um funcionário e bronca, gritava com o funcionário. Esse funcionário às vezes não tinha culpa da bronca que estava levando. Muitas vezes é um erro que aconteceu cometido por um outro funcionário, mas um funcionário meu dizendo: olha, chefe, está escutando? Eu falo: estou ouvindo. E ele não tem culpa. Muitas vezes, a maioria das broncas que ele toma, ele não tem culpa. E a bronca era diária. Então, no livro eu mencionei sobre o fato de eu ter reunido o meu pessoal, pessoas que trabalhavam comigo, e disse: vamos conversar mentalmente com o fulano, com o chefe dele. E falei: 1 minuto, vamos conversar, transmitir a seguinte mensagem: fulano, o senhor não vai dar mais bronca nele, o senhor não vai dar mais bronca nele. Cada um faça a sua mentalização. E um ficou assim, outro ficou assim, outro ficou assim, cada um ficou de uma maneira. E quando deu 1 minuto eu falei: pode parar, muito obrigado. Esse rapaz no dia seguinte não tomou bronca, no outro dia nunca mais ele tomou bronca até ele sair da empresa. Então as mentes se comunicam, ok? Mas é preciso mudar o seu modo de ver a sua filha. Você a vê como teimosa, nervosa, irritada, que não perdoa, implicante, etc, etc. Isso é uma imagem falsa dela, não é uma imagem verdadeira, criada por Deus e semelhante a Deus. Ou seja, o ser humano tem 2 imagens, uma é falsa e outra é verdadeira. A falsa é aquilo que você descreveu, que é teimosa, chata, implicante, que não aceita nada. Mas a verdadeira é dócil, é bondosa, é a própria imagem de Deus, é imagem e semelhança de Deus. É o que Cristo disse: o reino de Deus está dentro de vós, não é dentro no sentido de fora, mas a própria vida de Deus perfeita, gloriosa, está
alojada também na sua filha. Então veja esse eu verdadeiro, esse é o eu real, é o verdadeiro. Então empenhe para acreditar nessa imagem verdadeira, empenhe-se. Empenhe-se para ver o Deus interior dela. Repita mentalmente 5.000 vezes por dia, 10.000, quantas vezes puder. Andando, caminhando, você é filha de Deus, é amável, harmoniosa, bondosa, compreensiva. Você é filha de Deus, é amável, harmoniosa, bondosa, compreensiva. Repetindo mentalmente 5.000, quantas vezes puder. Ou seja, para não ter tempo, para não pensar nenhum segundo que ela é implicante, que ela é teimosa, que ela é nervosa, que ela não aceita, que é orgulhosa. Isso não deixe mais esse tipo de adjetivos dominar a sua mente. Só pense na natureza divina dela, no eu verdadeiro dela, no eu real, a imagem real dela, ok? Imagine e visualize, cria uma imagem visualizando, imagine ela falando com amor, com docilidade com seu neto, com o filho dela. E cria, congela essa imagem, acredite, isso é verdade, isso é verdade. É assim que nós podemos fazer acontecer na Terra aquilo que já existe no mundo celestial. O eu verdadeiro dela é assim. Então imagine isso projetando. É assim que Cristo disse, né? Seja feita a vossa vontade aqui na terra, como já existe no céu. No mundo celestial não existe desarmonia, não existe briga, não existe miséria, não existe doença, nada disso. Então apenas imagine essa cena. A tarefa anterior não precisa ficar parada para repetir, você é filho de Deus, harmoniosa. Mas essa daqui é bom reservar uns 15, 20 minutos por dia para contemplar e imaginar essa cena. Enquanto imagina essa cena, diga obrigado, 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 obrigado. Né? Acredite na natureza divina da sua filha, tá bom? Que você é filha de Deus, harmoniosa, que ela está conversando com amor com o filho, tratando com amor, abraçando o filho, beijando o filho. E isso tudo, acredite mesmo. Para isso é importante treinar, é importante gravar. Outra coisa, para não ficar sobrecarregada, no mês seguinte visualize a imagem dela fazendo oração do perdão para o pai do filho. E ela fazendo oração do perdão para o pai do filho, ok? E adquira lições para o cotidiano e peça para uma amiga, muito amiga dela, dar esse livro para ela. Não importa quem deu, quem comprou. Não importa se o dinheiro saiu do seu bolso, o importante é que faça com que esse livro chegue nas mãos dela. Se ela souber que a sua mãe que mandou, ela não vai ler, porque ela já falou não uma vez. Então o ego dela vai falar não. Então faça de conta que essa amiga está presenteando a sua filha, tá bom? E no livro Lições Conquista a Felicidade com Amor, eu mencionei que quando nós damos aquele amor, a devida atenção para os antepassados, visitando seus jazigos, visitando 2 a 3 vezes por ano, não é todo dia, todo ano, não. 2 a 3 vezes por ano, lavar a superfície, levar flores. E em casa já disse que já está fazendo a leitura da Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Okay? Então, outro detalhe, o CD Poder da Oração, ouça e pratique esse CD para o seu neto. E é bom, ouça, mas não fale que está praticando, apenas ouça e pratique. Agora, dê para ele como presente esse CD para que ele ouça e pratique também. Assim ele vai conseguir deixar a droga, assim como deixou um rapaz lá de São José do Rio Preto, quando o pai lhe presenteou com o poder da oração. Pergunta número 2, 50 anos, casada. Fez uma cirurgia bariátrica, embora não tivesse sobrepeso. Acontece que algo deu errado. Desde então já faz cirurgias, fez outra cirurgia para reparar o erro. No entanto, ainda não está bem, está muito magra. Alimenta-se por sonda e não tem mais uma vida normal. Esse problema vem se arrastando por mais de 3 anos. Ela já faz oração aos antepassados, a meditação em Shisokan, oração do perdão e estudo do livro. O que seria mais eficaz nesta situação? Bom, Karl Menninger explica que o desejo inconsciente em busca de uma autopunição, enquanto houver a consciência do pecado nas pessoas. Isso é o que ele menciona no livro O Homem contra Si Próprio. Então a pessoa vai agredir a si própria, daqui a pouco eu vou explicar sobre isso. No livro Pecado da Nossa Época, do livro dele, ele fala muito sobre isso. Não é somente ele, não. Então, todos os que notam assim, próprio... desde Freud, ele fala que existe muitas vezes um pensamento antagônico que prejudica, então precisa limpar esse pensamento antagônico.
Então, esse desejo que busca uma autopunição é o que está ainda dentro dela. Então, eu pergunto, por que ela fez a cirurgia se não estava com sobrepeso? Por quê? Um desejo inconsciente de buscar um sofrimento. Por que deu errado? Porque um desejo inconsciente de buscar uma autopunição. Então, o Carl mostra, até cita, de pessoas que constantemente estão ficando doentes, ou então fica agredindo a si próprio, automutilação. Isso, na verdade, é um sentimento de autodestruição, de autopunição que a pessoa tem devido a essa consciência de culpa, sentimento de consciência, o sentimento de culpa muito forte, que o consciente pode pensar, eu quero a felicidade, mas o inconsciente arrasta para o outro lado. Então precisa purificar isso. Foi falha do médico? Não. Por que não foi? Por que não foi no outro médico? Não é que ele tivesse que escolher, mas por que coincidiu de ser tratado com esse médico? Exatamente pela vontade do seu inconsciente. Qual o motivo de ter ido, né, com esse médico? Blaise Pascal, ele disse, o coração tem razões que a própria razão desconhece. O coração, dentro do nosso inconsciente, existem pensamentos, tem razões, tem motivos, tem fatos, tem pensamentos, tem conceitos, tem desejos que a própria razão desconhece. Então, naquele tempo, Blaise Pascal, quando ele falou essa frase, Freud ainda não havia descoberto a mente subconsciente. E foi 250, 260 anos antes do Freud ter descoberto o subconsciente. Então, mais de 200 anos antes de Freud nascer, Blaise Pascal já falou sobre isso. Então, no inconsciente temos certas coisas. A razão é que ela traz no seu inconsciente a forte ideia da consciência do pecado. Qual a razão de buscar isso? É que no inconsciente exatamente esse desejo da consciência do pecado, desejo de pagar o pecado, desejo inconsciente de autopunição. O que ela ouviu na infância, em vidas passadas, que o homem é pecador, que nasceu para pagar pecado, que temos que sofrer porque Cristo sofreu, e buscar esse sentimento de buscar uma punição, autopunição. Muitos buscam uma automutilação, tem gente que busca automutilação propositadamente. Tudo isso pensando que através do sofrimento vai conseguir chegar no céu. Não é isso, não é isso. Não é buscar sofrimento de propósito que faz a pessoa despertar para a verdade. O que vai libertar, o que vai fazer a pessoa entender e ir para o céu é compreender a verdade e praticar a verdade. Compreender a verdade que a vida dela é perfeita, que ela é filha de Deus e não filha do pecado. Que ela é a vida perfeita, eterna e sutil. Então ela precisa ler 10 vezes cada capítulo da humanidade dizendo pecado. Diga para ela ler 10 vezes um capítulo 1, depois que leu 10 vezes, passa para o capítulo 2, o qual deve ser lido mais 10 vezes. E assim vai lendo 10 vezes cada capítulo. Ou então fazer cópia. Pega um caderno, 200 folhas e copia o livro. O que eu estou explicando, para dar um exemplo, hoje é uma preletora, o nome dela é Mercedes, mora em Tucumã, na Argentina. Ela, antes de conhecer a Seichonoye, ela passou por 8 cirurgias, 8. Mas depois que conheceu a Seichonoye, não precisou mais passar cirurgia. Então, por que passou por 8 cirurgias antes de conhecer a Seichonoye? É um desejo inconsciente de buscar uma autopunição, uma automutilação. E é isso que o Carl colocou no livro dele, exatamente esta frase que define tudo: o homem contra si próprio. É o que está no capítulo Sabedoria da Sutra Sagrada. São dores criadas em nossa própria mente, sofridas pela nossa própria mente. E diga para ela recitar a página 97 do livro Conquiste a Felicidade com Amor. Pergunta número 3. Faz 50 anos que meu pai faleceu. Ainda preciso cuidar do túmulo? Claro, Clóvis, claro que sim. Se alguém lhe falou o contrário, ele informou errado. Veja, é importante ler com atenção e interpretar corretamente o texto. O que está escrito no livro Melhore Seu Destino, Orando pelos Antepassados? Aspas, abre aspas, está escrito: de maneira geral, após o decurso de 50 anos, os espíritos concluem o processo de purificação e encontram o caminho da salvação. Agora, atentem para a expressão. De maneira geral não significa todos. De maneira geral não significa todos.
Está falando que é a grande parte, mas não está falando que todos. Grande parte não é sinônimo de todos. Então, leia o livro Iluminando Seu Caminho, e eu inseri 2 relatos que comprovam isso, ok? E continue fazendo sim, porque tem espíritos que passou de 50 anos, como é o caso desses 2 relatos que eu citei, que eu inseri no livro Iluminando Seu Caminho. Tinham passado mais de 50 anos e eles estavam em ilusão, sofrendo no mundo espiritual. Então tem espíritos que estão sofrendo 50, 70, 80, 100 anos, até mais, né? Apegados às coisas materiais. Só para ter uma ideia, uma das vezes que eu fui no Chile, me disseram que quando estavam construindo o metrô, uma estação para outra, exatamente a estação mais próxima da outra, a menor estação, de menor distância de uma estação para outra, o maquinário quebrava. Então descobriram que ali, onde estava passando a maquinária, era um cemitério indígena que tinha 200, 300 anos. Então isso prova que ainda tinha espírito apegado ao local. Pergunta número 4. Feminino, 57 anos. O que fazer para criar o hábito de ler a Sutra Sagrada para os antepassados? Sinto esse desejo, porém não tenho conseguido ler todos os dias. Por que ainda não conseguiu ler todos os dias? Porque ainda não fez empatia com os seus antepassados. Tem um filme, puder assistir, é muito bom, que mostra exatamente uma parte daquilo que está no prefácio do livro Melhore Seu Destino, Orando pelos Antepassados. É o Nosso Lar, que já citamos várias vezes. E naquela cena é realmente aquilo que está na descrição desse livro Melhore Seu Destino, dos espíritos que estão em ilusão profunda. E então o mestre fala, os espíritos passam, que muitas igrejas chamam de purgatório, inferno, mas isso na verdade não existe, porque Deus não criou. Mas é onde os espíritos estão sofrendo, é uma descrição que coincide com o purgatório e inferno descrito nas escrituras sagradas. Então, mas não é criação de Deus, é os espíritos que ainda vão para lá, o inconsciente, pela lei da semelhança, semelhante atrai semelhante, e para se purgar, que é purgatório, que é purificar. Purgatório vem de purgante, né? Então, nessa hora devemos consultar nosso sentimento. Faça empatia, estou ou não estou com vontade de ir lá? Imagine, né, o seu pai caindo na lagoa e não sabe nadar e pedindo socorro, e você está com a boia na mão. Você vai consultar o seu subconsciente, estou ou não com vontade de ler, de lançar a boia para ele? Não tem nada que consultar o subconsciente. Faça o que tiver que ser feito. Então, nessa hora, lance a boia, salve-a. Não fique pensando, não estou com vontade. Mas os antepassados, se coloque no lugar deles, sofrendo, rastejando, gritando, naquela escuridão total, sofrendo. Uns ainda estão sofrendo com a mesma doença que o levou à morte. Outros nem sabem que morreram, estão lá perdidos, não tem. Não é igual na Terra, que a pessoa chama um táxi, chama um enfermeiro, chama um médico. Não é? Então, as pessoas que estão nesse estado de ilusão estão sofrendo muito. Então, precisa ajudar os seus antepassados. Se coloque no lugar deles, ok? E se seu pai disser, vamos supor, um estudante, um garoto ainda, que não quer estudar, e o pai lhe diz o seguinte, olha, se você não estudar, não vai ter mesada. O que o menino vai fazer? Sabendo que vai precisar do dinheiro para tomar café, para comprar um lanche, para de vez em quando ir no shopping, ele vai começar a estudar. Então, faça isso, tá? Mas não fique pensando na mesada, não, porque não vai ter essa mesada. Mas os antepassados vão lhe dar muito mais que mesada. Vão dar muito mais que isso, porque vão te dar a paz, proteção e prosperidade, aqueles fatores que eu menciono no livro Conquista da Felicidade com Amor. Então, tome a decisão e repita a si mesmo. Se há pessoas como o pretor Humberto, que eu sempre cito lá do Ji-Paraná, Regional Cacoal, se ele lê todos os dias 3 sutras por dia, os 3 sutras por dia, para os antepassados, e depois ele lê mais textos de mais 8 livros e mais algumas páginas do livro A Humanidade Isenta do Pecado. Todos os dias, 3 sutras, o texto da humanidade, algumas páginas do livro A Humanidade Isenta do Pecado, mais 8 textos de outros livros da Seichonoye. Então, por que não fazer pelo menos 1/4 do que ele faz? Todos os dias.
Faça com amor e veja o bem-estar que vai lhe causar. E no seu caso é bom fazer o Pai Nosso antes de ler a Sutra, que às vezes pode ter algum antepassado que também, mas não é culpa do antepassado não, mas é bom fazer de vez em quando o Pai Nosso, porque se os antepassados tradicionalmente foram católicos, é bom fazer para que eles se sintam que a Seitiuné transcende todo o sectarismo e aceitar com muito amor e gratidão as orações, as palavras da verdade. E outro detalhe, após ler, ou antes de ler a Sutra, leia umas 4, 5 páginas do livro A Humanidade Isenta do Pecado. Pelo menos dê esse amor aos antepassados, ok? Vamos para a pergunta número 5. Feminino, 57 anos. A meditação Shinsokan pode ser curta? Às vezes não consigo fazer uma meditação de 30 minutos. Percebo que medito apenas 10 a 15 minutos. Bom, da mesma forma, tem pessoas que têm oratório. Tem, mas não oram. E tem gente que não tem oratório e oram. Então, Shinsokan. O importante é o tempo de concentração. É o tempo que nós nos mergulhamos em Deus, sentimos Deus, inspirando o ar, tendo em mente que estamos inspirando o alento de Deus e se unir com Deus, e ficar em comum união com Deus. O tempo de meditação não significa, se ficou mais tempo, não significa que foi mais produtivo. Então, há aquele que fica 40 minutos meditando, 1 hora meditando, mas o pensamento dele só fica pensando no esporte, na economia, no coronavírus, outras coisas a mais, e não meditou praticamente aquilo que é de se unir a Deus. Não deixou o mundo dos 5 sentidos, ainda mentalmente ele continua no mundo dos 5 sentidos. E aquele que medita 20 minutos concentradamente, comparando com aquele que meditou 1 hora com pensamento disperso, aquele que meditou 1 hora foi mais eficiente, mas não foi eficaz tanto quanto aquele que fez meditação de 20 minutos, mas de forma bem concentrada. Então, por isso que é importante ser eficaz. Mesmo que faça de 20 minutos, importante é fazer bem concentradamente e sentir aquela luz, iluminar a mente fica iluminada, sentimos a iluminação, por isso que na norma fundamental diz, iluminar a mente praticando meditação em Shinsokan todos os dias sem falta. Pergunta 6, sexta. Feminino, 50 anos. Mesmo que eu não tenha contato com a pessoa que me magoou, a oração do perdão faz efeito? O perdão de Deus por meio das minhas orações alcança a pessoa? Quero muito eliminar as mágoas do passado. Olha, aqui tem uma frase que é incorreta. O perdão de Deus, por meio das minhas orações alcança a pessoa? Olha, Deus sempre perdoa. Está incorreto dizer que será que Deus me perdoa? Deus sempre perdoa. Deus não é amor relativo. O amor relativo é aquele que, se ele me cumprimentar, eu vou cumprimentar. Se ele fizer, eu vou fazer. Isso é relativo. Mas o amor de Deus é absoluto. Mesmo que a pessoa tenha blasfemado Deus, ele continua amando essa pessoa. Mesmo que tenha errado, continua amando essa pessoa. Ok? Deus não é amor relativo, não é amor interesseiro. Eu vou te perdoar porque você rezou para mim, coisa parecida. Não é. Eu vou atender seu pedido porque você fez a promessa. Deus não quer saber se você está fazendo promessa. Não é a promessa que vai fazer com que Deus se atenda ou não, mas é o seu estado de amor, no seu dia a dia. É essa união com Deus, mas união com Deus é através da harmonia com as pessoas. Okay? Então, o amor de Deus é puro, é perfeito, é absoluto. Então, quem não perdoa é a própria pessoa, mas não é Deus, não. Deus sempre perdoa. É a própria pessoa que não consegue perdoar. É o ego da pessoa que não consegue perdoar, na realidade. O eu verdadeiro, nosso Deus interior, a nossa natureza divina, sempre perdoa. Mas o ego que não perdoa. É o ego que fica teimando, que é ranzinza, que é vingativo. É o ego. Então, por isso que Cristo disse para Pedro, 70 vezes 7. Não digo 7, mas 70 vezes 7. Né? Então, acontece que um dia você falou alguma coisa, e não falou com propósito de magoar alguém, mas falou uma coisa, mas essa pessoa interpretou de forma equivocada. Pode ter sido na escola, pode ser em algum lugar, e ela ficou muito chateada com você. E você não teve como na hora corrigir, e ficou aquela distância com essa pessoa.
o tempo passou e você esqueceu disso. Então, e chegou o momento de você, algum fato que aconteceu, de alguém lhe dizer alguma coisa que você ficou muito magoada. Mas na realidade o seu inconsciente foi buscar essa compensação, ou seja, foi buscar o efeito de uma causa, foi buscar a reação. Porque a lei da mente, a lei do karma, é também chamada ação e reação, é também chamada a lei da causa e efeito, é também chamada a lei da causalidade. E alguns chamam de destino porque é a colheita daquilo que foi plantado. Por esse fato, não foi por acaso que essa pessoa lhe magoou. Então, simplesmente, faça a oração do perdão, 20, 40, 50 vezes por dia, todos os dias sem falta. É bom fazer isso na parte da manhã. E na parte da tarde, faça o agradecimento. Obrigado, obrigado, obrigado. E no Iluminando Seu Caminho, consta o relato da Mabel, pretora Mabel, lá de Goiás, de Goiânia. Veja como ela praticou. Inspire-se no relato dela, que ela estava com câncer na tireoide e sarou, desapareceu esse câncer quando ela começou a praticar intensamente isso. Tá bom? 7ª pergunta, masculino, 30 anos. A oração da cura divina na forma humana acontece todos os dias? Sim. 6 vezes por dia. E cada oração demora 1 hora mais ou menos. Qual a mais indicada para quem está com problema de relacionamento entre familiares? Relacionamento entre familiares. Então vamos supor que você vá numa lavanderia e peça para lavar uma roupa que você está levando. Mas você leva o terno, por exemplo, mas não solta. Como é que ela vai lavar se você está segurando? Então, da mesma forma, se tem a oração da cura divina, que são 6 orações por dia. Você está recebendo essas orações, 6 por dia, 180 por mês. Mas se você não soltar aquilo que está segurando, não tem como ficar a oração surtir aquele efeito que que pode realmente transformar tudo numa paz e harmonia. Então, você faz a forma humana, mas você tem que fazer a sua parte. Harmonize-se com essa pessoa. Pelo menos durante uns 20 dias, se você não está conseguindo fazer oração de perdão, agradeça 20 dias cada pessoa dessa família que você está com algum problema. E não fique julgando, criticando essa pessoa mentalmente. Obrigado, fulano, obrigado, fulano, obrigado, 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 obrigado. Depois agradeça outro. Obrigado, fulano, obrigado, obrigado, obrigado. Todos os dias você agradecendo pelo menos 15 minutos, 20 minutos cada um, você vai começar a sentir uma diferença. E depois, alguns dias, começa a fazer a oração do perdão para cada uma delas. E aí você vai notar a diferença, tá bom? Procedendo da mesma forma que a pretora Mabel fez, igualzinho, você tranquilamente vai superar o problema. Em paralelo, faça a forma humana, que aí vem uma bênção maior para você, te envolvendo. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos aos tradicionais abraços. Abraço para pessoal da Regional Barris, Bahia, pessoal de Maringá, Paraná, Ubá, Minas Gerais, João Pessoa, Paraíba, Passo da Areia, Poá, Porto Alegre, Santo Antônio de Jesus, na Bahia, São José dos Campos, São Paulo, Mirandópolis, São Paulo, Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, Teresina, Piauí, Campinas, São Paulo, Feira de Santana, Bahia, Mogi das Cruzes, São Paulo, Rio Claro, São Paulo, Curitiba, Lages, Santa Catarina. São pessoas que se identificaram a cidade onde estão vivendo, por isso que nós estamos mencionando isso. Então, no chat, coloque a cidade que vocês estão vivendo, ok? E agora um abraço especial para as pessoas, alguns são os dirigentes veteranos, são todos os dirigentes veteranos que estão assistindo a esta aula. Então, a pretora Maria Assunta, abraço para a pretora Maria Assunta, pretor Roberto Petrúcio, pretora Cida Colombo lá de Campo Grande, Noemi Chimene de Aracaju, Edgar Salazar do Peru, Rosana Imiro Cagia, lá de Maranhão, Imperatriz, Dea, Presidente Prudente, veterana Dea, Moacir Rio Preto, que foi supervisor, Mari Fernandes e seu Felizmino Mota, lá de Americana, Jorge Carlos, a pretora Vandete de Poços de Caldas, Jorge Carlos de Jujuy, Argentina,
Abraço, está sempre assistindo. Sirlene, Regional Pituba, Bahia. Gerson Vendolim, Penha. Pretor Soares, Distrito Federal. Vânio Vanderleia Camille, lá de Santa Catarina, Regional Criciúma. Érica e Renan, de Manaus. Ilka e Vanderlei, lá de Manaus. Muito obrigado. Vamos lá? Todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu estou cada vez melhor. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu estou cada vez melhor. Não é para repetir somente quando temos a aula, é para repetir todos, assim que acordar, todos os dias, sob todos os pontos de vista, estou cada vez melhor. Diga com convicção, com fé, com amor, com determinação. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu estou cada vez melhor. Veja como você vai rejuvenescer, como sua saúde, seu estado, bem-estar, tudo vai melhorar. Tudo vai melhorar. Ok? Então vamos lá. Página 206, da Verdade da Vida, volume 25. Na essência, diz, na essência, todos nós somos filhos de Deus. Em outras palavras, a nossa imagem verdadeira é divina. As palavras proferidas pela imagem verdadeira só podem ser boas, já que o ser humano é filho de Deus. Então as palavras proferidas pelo nosso eu verdadeiro só podem ser boas, porque todos nós somos filhos de Deus. Então Deus não fez nada errado, não errou em nenhum momento. É o Gênesis capítulo 1. Porém, nesse mundo há muitas pessoas que não são boas nem felizes porque predominam as palavras da ilusão. Por usar a palavra incorreta que acaba acontecendo algumas bagunças, alguns problemas, algumas situações desagradáveis. Se todas as pessoas do mundo passarem a proferir somente palavras da verdade, lembra que o karma se cria através da fala, do pensamento e da ação? Então, se todas as pessoas do mundo usarem somente palavras da verdade, ou seja, boas palavras que brotam da sua natureza divina, todos os seres e todas as coisas deste mundo passarão a manifestar a perfeição original e então surgirá o paraíso terrestre. À medida que lemos as sutras sagradas, livros sagrados, a livro da verdade, nós vamos aprendendo as verdades e apreendendo as verdades nelas contidas, de que a nossa vida é vida eterna e indestrutível. Cada vez aumenta a nossa convicção, cada vez vamos aumentar a nossa fé quando nós estamos em contato constante com os livros da verdade. Que a nossa essência é a mesma vida de Deus. E quanto mais assimilarmos o verbo divino, a palavra divina, não é o verbo da gramática eu, tu, ele, nós, vós, eles, não. O verbo divino são as palavras da verdade, o logos, como se dizia na Grécia Antiga. Então é Deus, a palavra de Deus. Quanto mais nós assimilarmos o verbo divino, mais luz nós irradiaremos, mais libertos nós nos sentiremos, mais amor nós sentiremos, e o desejo maior de manifestar o amor ao próximo. Mas as pessoas dirão para você, eu sinto bem em conversar com você. Você tem alguma coisa, não sei o que é alguma coisa, mas eu sinto bem em conversar com você. Por quê? Ela está captando a vibração que a pessoa está emanando por estar sempre com as palavras de Deus, com o verbo divino em sua mente. Página 208, primeiro parágrafo. A expulsão do jardim do Éden, do homem do jardim do Éden. Então, ali menciona que realmente houve um momento em que explicação que as pessoas precisam entender do Gênesis capítulo 1 com Gênesis capítulo 2. Então, no Gênesis capítulo 1, lembra que só está mencionando o mundo celestial, o mundo absoluto de Deus, o paraíso, o mundo da imagem verdadeira, ou, como dizem os budistas, a terra pura. Mas ali está muito claro que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e achou bom. Está muito claro. E ali não está escrito que Deus criou o homem sofredor, o homem chato, antipático, briguento, nada disso.
Então, este homem real, imagem de Deus, Deus criou através do verbo. Então, tudo foi criado, o que está no Gênesis capítulo 1, foi criado pelo verbo divino. Verbo, a palavra de Deus. Haja luz, ele diz. Haja luz, né? Haja luz, haja água. Então, pela palavra, ele criou a água, a luz, sol, a luz, a água, tudo ele foi criado pela palavra. Então, é esse verbo divino. E achou muito bom. Então, criou também, dotado de sabedoria infinita, capacidade infinita, amor infinito, o ser humano, o homem, o ser humano. E achou muito bom. Então, abrindo parênteses, quando a Seitonei diz ver a imagem verdadeira do outro, é ver a natureza divina conforme consta no Gênesis capítulo 1. Deus criou o homem à sua imagem. Então veja como a imagem que Deus criou, não essa é a imagem verdadeira, essa é a natureza divina. Não aquela imagem que você acha que fulano é chato, fulano é implicante. Isso não é a imagem verdadeira. Isso é um falso eu que está se manifestando. Nós temos dois eus, como eu falei agora. O eu verdadeiro e o falso. O falso é aquele que rouba, que mente, que xinga. Aquele revoltado, aquele que está fora da casinha. Não é o eu que Deus criou, né? O eu sou filho de Deus. Quando a pessoa fala, eu sou isso, aquilo, eu sou implicante, eu sou chato, não sei o quê, comigo assim mesmo, eu sou briguento, isso é falso. É o eu que está pensando que é verdadeiro, mas é falso. É aquele eu revoltado, aquele eu que tem discórdia, aquele eu que tem muito ego, né? Isso é falso, isso não é verdadeiro. Deus não criou o ser humano dessa forma. Mas o homem em ilusão, devido ao ego, devido a uma série de pensamentos materialistas, foi criando uma imagem errada de como ele é verdadeiramente. Então, vemos, quando se diz assim, veja a natureza divina do outro, veja o eu verdadeiro do outro, veja conforme está no Gênesis capítulo 1, tá bom? E no capítulo 2 Gênesis capítulo 2 está se referindo ao mundo fenomênico, esse mundo que nós enxergamos com os 5 sentidos. Então, esse é o mundo que não é criação de Deus. Este não é o mundo da criação de Deus. Então vamos recordar um pouco que no 7º dia Deus descansou. Esse descansou entre aspas, na verdade. Não é que Deus descansou. Deus não descansou e não descansa nunca, porque Deus é vida. E a vida constantemente está se manifestando aqui, acolá, em todos os cantos da face da terra, novos insetos, novos peixes, a vida de Deus se manifesta. Você faz uma lagoa, nem que você cubra essa lagoa com rede, que muitas pessoas falam, é um pássaro que trouxe. Olha, como que nasceu um guaru, aquele peixinho pequenininho, pássaro que levou? Guaru, quem tem criação de lebistes, aqueles peixes ornamentais, que é da família do guaru, sabe que não é diferente de alguns outros, como o kingyo, aqueles peixes vermelhos japonês. Aquele peixe, a fêmea solta a ova embaixo da planta, aí vem o macho e joga o espermatozoide. Mas o guaru não, o filhote nasce direto da barriga, ele vai nascendo. Quem tem criação, já viu, deve ter visto isso no aquário. Então, o guaru que aparece na represa, não é que o pássaro levou, é a manifestação da vida que faz nascer aquilo, que faz manifestar aquilo, ok? Então, por exemplo, um peixe chamado cará, é um peixe tipicamente brasileiro. Então, mesmo que você construa uma lagoa, aparece um cará. Mas dizer que uma ave levou a ova do cará para lá, nem sempre. Você pode fazer uma rede com uma lagoa grande lá de 200 metros, você vai ver que aparecem vidas lá. É a vida de Deus se manifestando. Então, resumindo, o capítulo 2 é o mundo fenomênico, é a terra. Por isso que na segundo parágrafo consta que, como criatura não tem consciência da sua perfeição inata e não compreende que a vida perfeita, a vida eterna e imortal, em seu estado natural. Esta vida perfeita e imortal a que se referiu Jesus Cristo. Então, a pessoa muitas vezes nasce, mesmo os próprios animais não têm essa consciência. Os animais são levados pelo instinto. Então, o grau de consciência deles é pequeno ou praticamente nada.
é só elevado pelo instinto, então por isso que são muito territoriais. Mas o ser humano tem a consciência mais desenvolvida do que os animais. Mas os animais são levados simplesmente pelo instinto. Por isso que o instinto dos animais é muito forte, é muito preciso, assim, porque sabe quando... uma vez eu vi uma reportagem de um senhor que falou, olha, um senhor da roça mesmo, lá no Nordeste, ele disse o seguinte: quando eu vejo as formigas mudando para uma área mais elevada, é sinal que virá chuva e aquela área vai ser inundada. Então eles têm um instinto daquilo que vai acontecer. Os animais sabem quando vai acontecer um terremoto, mas porque o lado instintivo dele está muito forte, muito desenvolvido. Mas não tem consciência, não tem a consciência que o ser humano tem. Então, aí é que está, entre os animais também, o grau de consciência varia, o grau de espiritualidade, tudo está em evolução, tudo está em evolução. E por esse fato também, o ser humano, o fato dele estar na Terra para evoluir cada vez mais o seu grau de consciência divina, o seu grau de conscientização e manifestar mais, aprender a manifestar mais o amor e deixar aos poucos o ego. Então esse é um fato que nós estamos aqui na Terra, não é para fazer turismo, não é para ficar rico, não é para ficar famoso, mas para evoluir espiritualmente. Essa evolução depende de nós mesmos. Então não é simplesmente reencarnando, como disse Agasha, aquele ser iluminadíssimo, cuja última encarnação foi há 7.000 anos. Ele disse, não basta reencarnar, é preciso esforço. Então o fato da própria pessoa, muitas vezes, conforme estudamos, na verdade, a vida volume 9, quando estão no segundo estágio, passando para outro estágio, eles terão uma vida, poderão ter uma vida, um desafio, como se fosse uma provação, como é citado no livro Provação, que o seu Veterino explicou, na próxima encarnação. Vai ter um momento difícil, mas ele sabe que é para trabalhar em cima do ego dela. Então, muitas delas, dentro desses desafios que vai ter, é reencarnar ao lado de uma pessoa que foi inimiga dela numa outra encarnação, para aprender a amar essa pessoa. Objetivo da vida estamos aqui na Terra para que nós possamos cada vez mais manifestar o grande amor de Deus em nós. Por isso que o reino de Deus está dentro de vós. Amai-vos vossos inimigos, disse Jesus Cristo. É difícil, mas não é impossível. Depende de nós. Quando você aprender a perdoar, é aí que nós estaremos evoluindo. Voltando ao assunto, por isso o fato que, se muitas pessoas se curam através da fé a pessoa se cura. Por que ficou curada através da fé? Porque existe a natureza divina dentro de cada um, existe a vida perfeita dentro de cada um. Se não existisse, mesmo tendo fé, não ia acontecer nada. É a história que é uma apologia, até uma forma simbólica de dizer por que o mágico tira o coelho da cartola. Porque o coelho estava lá na cartola. Se não tivesse lá, como é que ele ia tirar? Então é uma ilusão de pensar que não tem o coelho lá dentro, mas está lá escondido em algum cantinho, né? Então faz aparecer moeda, não sei o que, a moeda está lá, mas está escondidinha. Então ele faz uma forma que a pessoa não vê, não sei fazer isso, mas e que a pessoa pensa que está tirando lá de dentro moeda, coelho, não sei o que, mas está tudo lá dentro escondidinho, ok? Mas existe dentro de nós também essa vida perfeita de Deus escondidinha que depende de nós para que nós possamos manifestar. Então aí é que nós vamos nos purificando, purificando das mágoas, do ressentimento, do ódio, perdoando. Isso aqui é uma purificação, e quanto mais nós ficarmos limpos disso, então nós veremos que é como o abajur, aquela copa que segura, por isso que chama abajur, uma quebra de luz, que está impedindo a luz se manifestar, então o abajur segura a luz. Então, tirando as ilusões, é como se tirasse aquela parte e a luz de Deus se manifesta naturalmente. Então, os limpos de coração verão a Deus. Limpo de coração é limpo desse ódio, desse ego, desse desejo errôneo, materialista. Aí nós vamos manifestar a nossa natureza divina conforme Deus nos criou. Por isso o fato é que existe a vida perfeita dentro de nós, por isso que através da fé nós podemos fazê-la manifestar. Na página 217, primeiro parágrafo, cita o depoimento do senhor Quineia. Esse senhor, professor de canto clássico,
e ficou curado das hemorroidas assistindo uma palestra do mestre. E depois ele foi visitar o mestre e explicou uma série de fatos que aconteceram depois que ele assistiu a palestra e começou a ler alguns artigos do mestre. Para uma vizinha, um dos fatos que aconteceu com ele, o senhor Quinéia falou para o mestre, tinha uma vizinha que não conseguia mover os braços. E o senhor Quinéia transmitiu a essa vizinha aquilo que ele aprendeu nas palestras do mestre. Então ele disse, não é que seus braços perderam a capacidade de se mover. Não é que seus braços perderam a capacidade de se mover livremente. Sua mente que está tolhendo-os com a crença errônea de que o ser humano está sujeito a doenças. Passe a crer firmemente que a doença é mero produto da ilusão. E que o ser humano é essencialmente perfeito. Perfeito. A natureza divina é perfeita. O ser humano é essencialmente, no âmago da matéria, no âmago do corpo, existe um ser sumamente perfeito. É isso que comece a acreditar nisso. E ela compreendeu a verdade e logo ficou curada do reumatismo. Um outro fato que aconteceu com o Sr. Quinéia, é bom que saiba para poder aplicar da mesma forma que o Sr. Quinéia fez. Ele foi à sede e quando estava no auditório sentiu falta da partitura, que ele era professor de canto clássico. Então, onde estava? Ele lembrou que esqueceu no táxi. E à noite ele praticou meditação em Shinsokan e mentalizou: no mundo absoluto de Deus, no mundo da imagem verdadeira, nada se perde. Portanto, mesmo que se perca no mundo fenomênico algum objeto importante, ele será encontrado infalivelmente. Na manhã seguinte, ao praticar a meditação em Shinsokan novamente, assim que ele acordou, veio-lhe a intuição. As partituras já haviam retornado a ele. Ele já tinha plantado isso. No dia seguinte, veio essa intuição. Aí ele telefonou para a escola. Ele disse o seguinte, olha a convicção dele. As partituras que eu perdi ontem já foram encontradas e se encontram aí, não é? E a pessoa que atendeu o telefone disse, sim, estou aqui, mas como é que o senhor sabe? Alguém avisou o senhor? Não, não é? Então era a convicção de quem, praticando a meditação em Shinsokan, acreditou que a partitura estaria em suas mãos, acreditou e realmente voltaram para as mãos dele. À noite, quando o Sr. Quinéia fez Shinsokan, na hora que estava fazendo Shinsokan, o motorista de táxi levou a partitura que estava no envelope para a delegacia. E o policial falou o seguinte, onde é que o senhor lembra onde que o senhor apanhou o passageiro? Aí ele disse, foi em frente à escola de música. Aí o policial falou, então leve na escola de música, quem sabe ali seja uma pessoa de lá. E realmente era isso. Então ele falou, faça o favor, poderia levar na escola? E assim ele fez, e tudo deu certo. Na página 234, é mencionado o caso de uma senhora que estava quase surda de ouvido e ficou assim após levar um tapa da sogra. É que essa sogra era muito ciumenta, muito apegada ao filho e achava que a nora tinha roubado o filho dela. Apego, como se fosse dona do filho. E o mestre disse, olha, ela foi perguntar para o mestre, como é que eu faço para ficar curada dessa surdez? O mestre disse, você está falando que quer ficar curada só da boca para fora, só a nível consciente. Mas no subconsciente, o desejo não é esse não. O seu desejo é que você continue com isso para provar que isso foi um tapa que você levou da sua sogra. E enquanto você não perdoar a sua sogra, enquanto mantiver esse desejo para provar que foi vítima da sogra, o problema vai continuar. Mas se você perdoar, já não tem motivo de querer mostrar a prova. Então ela seguiu o conselho, perdoou a sogra e ficou curada. Não leve mágoa do ano 2020, leve gratidão. Nós passamos por situações difíceis, diferentes dos outros anos, mas nós aprendemos muitas coisas. É comum aqueles que saem de casa brigando e acontece algum fato, bate o carro, ou se machuca, ou sofre acidente de trabalho na empresa, coisa parecida, porque já saiu de casa em desarmonia. Então não deixe 2020, não vamos deixar o ano 2020, não vamos pensar no ano 2020
reclamando, brigando. Senão esses sentimentos que nós guardamos poderão prejudicar. Não é o ano que vai prejudicar. Esse sentimento de atrito, de conflito, de ingratidão que poderão nos prejudicar. Muitas coisas nós aprendemos. Passamos por muitas situações. Aprendemos muitas coisas. Quantos homens assistiram, como ficaram mais tempo em casa, começaram a assistir programa de chefe, de cozinha, aprendeu a cozinhar. Quantos? Aconteceu com minhas filhas ficaram expert em muitas comidas. A casa que era para muitos era um simples dormitório, você passou a curtir mais. E passando em casa, você começou a notar que aquilo que você foi postergando, depois eu dou um jeito, depois dou um jeito, depois dou um jeito, uma lâmpada queimada que depois eu troco, alguma tomada, alguma coisa que em espanhol fala enchufe, né? Onde se liga o aparato eletrônico, então você começou a consertar, então foi bom, não é? Os limpos de coração verão a Deus, disse Cristo, então temos que nos purificar dos ressentimentos, do ódio, perdoa, e não ficar levando as coisas ruins para frente. Lembre daquele fato que eu mencionei, muitas pessoas não conseguem emprego porque ainda não perdoa a pessoa com quem ela trabalhou. Não perdoou a pessoa com quem ela trabalhou. Então ela guarda, ela está amarrada ainda àqueles problemas do passado, por isso que o presente não avança. Não avança porque ainda não perdoou. E vários casos, já expliquei no dia que eu falei numa aula, da aula de quarta-feira, nessa aula da Verdade da Vida, no mesmo dia 3 relatos maravilhosos aconteceram. No dia seguinte, as pessoas puseram em prática, perdoaram a pessoa com quem trabalhou e coisas maravilhosas começaram a acontecer. Então, solte, deixe o passado no passado, não viva o passado no presente novamente. Já sofreu no passado? Deixa de lado. Águas passadas não movem o moinho, né? Então, 2021, será melhor? Sim, vamos acreditar que sim. Mas para isso, reserve uns minutos para orar. Por esse fato, quando partimos para uma nova jornada, não fique pensando, será que vai ser? Determine, vai ser bom, vai ser bom. Determine, é assim que eu quero, é assim que eu desejo, e assim será. Não fique pensando que você está sujeito às coisas ruins, não. Você escolhe. Você vai no restaurante, você está sujeito a comer comida ruim, se você não pedir. Se você está sujeito a comer a comida que não gosta, porque você não pediu. Mas peça direitinho aquilo que você quer. As coisas vão manifestar. Lembrando o relato, então, daquele caso que eu mencionei, né, da pessoa que não conseguiu emprego porque estava amarrado ao passado. Então, viva o agora. Então, estamos partindo para o ano novo, para um novo ano. Mas se ficarmos presos emocionalmente às coisas negativas do passado, nós não poderemos avançar. Devemos perdoar porque tudo que aconteceu foram colheitas que um dia nós plantamos. Um dia plantamos. Ou no passado, da vida atual, ou em outras encarnações. Por isso, não devemos ficar com a mente preocupada com medo. Quanto mais temor, será que vai acontecer isso, será que vai acontecer aquilo? Pare de pensar isso. Aproveite o tempo para pensar, somente coisas boas virão, somente coisas boas virão. Fale afirmativamente o que você quer, só coisas boas virão. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, estou cada vez melhor. Pense positivamente. Os católicos, quando vão fazer a primeira comunhão, antes de receber a hóstia, eles fazem a confissão. Para quê? Por que confissão? Para se purificar, para receber Deus. Então, da mesma forma, se você para receber uma visita, você limpa a casa, e para receber Deus também tem que limpar a mente. Se vós for de vítima de algo, então aqui não, você ainda está guardando coisa dentro de você. Se queres chamar-me, diz Deus. Deus diz, está na revelação divina da grande harmonia, na Sutra Sagrada. Se queres chamar-me, disse Deus, reconcilia-te com todas as pessoas, coisas e fatos. Porque eu sou o amor. Deus fala, eu sou o amor. Se você quer me chamar, você tem que manifestar o amor. Por quê? É a lei da semelhança. Semelhante atrai semelhante. Você quer ser abençoado pelo amor de Deus? Manifeste o amor de Deus dentro de você, perdoando, amando as pessoas. Deixe o ego de lado. Verdade da Vida 38, dia 31 de dezembro, assim está escrito. Hoje é o dia que devemos tomar a última decisão deste ano. É o dia que nos purificamos, é o dia
de nos purificarmos, é o dia de purificarmos para receber o novo céu. É dia de você purificar para receber o novo céu, é a nova terra. Purificamos nossa casa, nossa mente, para que a verdade adornada como noiva possa chegar, possa encontrar um lugar limpo para ficar. Diariamente, antes de dormir, perdoemos os erros de todas as pessoas e enviemos-lhes pensamentos de amor e bênçãos, através da meditação em Shinsokan, a fim de nos prepararmos para receber o dia seguinte. E, igualmente, hoje também, antes de dormir, perdoemos todas as pessoas. Agradeçamos todas elas. Agradecemos todos os fatos e coisas. Purifiquemos a nossa mente com sentimento de gratidão. Vamos nos purificar com sentimento de gratidão, agradecendo, agradecendo, agradecendo. Enfeitemos o interior da nossa mente com pensamento de amor e bênçãos. E assim estejamos preparados para receber a noiva, entre aspas, da vida, a verdade que liberta. E eu agradeço a todas as pessoas, aí a mensagem do Mestre, eu agradeço a todas as pessoas por seus esforços, por seus bons trabalhos. É graças a elas que a minha vida se tornou gloriosa. Modéstia do Mestre. Mas a nossa vida melhorou graças ao Mestre, graças à coragem do Mestre de, ao receber a inspiração divina, fazer com que isso viesse até nós. Mas o Mestre diz, os trovões, os tufões, a tempestade, terremotos, ressaca, tudo contribuiu para elevar-me espiritualmente. Agradeço a todas as pessoas, todos os fatos e todas as coisas. Que a paz esteja com todas as pessoas. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado e feliz 2021. Muito obrigado. Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui para chamar vocês para um seminário que vai ser super especial, que é o Seminário para Jovens. Esse evento vai acontecer no dia 9 e no dia 10 de janeiro e a gente está propondo para vocês uma verdadeira imersão. A gente vai tratar de diversos temas atuais, como a empatia, racismo e desigualdade. A gente vai conversar sobre vestibular, sobre namoro, sobre amor próprio, atividades culturais e interativas, meditação, perguntas e respostas que vocês podem enviar para nós. E esse evento vai acontecer por meio da plataforma Hotmart. E tá, mas tudo isso assim, quanto que vai sair? A contribuição para esse seminário é só de R$50 e pode ser parcelado em até 5 vezes. Não ficou fácil? Vem com a gente, gente. Vem com a gente. Eu tô ansiosíssima para esse evento. Como que faz para pular pro próximo dia já? Se você quiser mais infos, é só acessar o nosso site. A gente tá te esperando, não perca essa oportunidade, vai ser super legal contar com a presença de vocês. Vem com a gente.